Olá, queridos amigos, muito boa noite a todos. Paulo Gonçalves aqui. Antes de mais, um bom verão para todos. Este é o último verão de 2025, não haverá outro. E para a minha geração, para aqueles que, como eu, já estão mais avançados, que já mastigam mais os dias, aqueles que comem mais as coisas, a chamada erva da vida, percebem o que eu estou a dizer. Os mais novos não, como os meus filhos, e como eu também já fui mais jovem, a vida está pela frente e parece que a vida vai durar para sempre. Mas a vida não dura para sempre. E o sempre também tem a ver um pouco com o tema que me traz aqui hoje. Já agora, eu vou fazer aqui uma coisa que eu nunca fiz pela primeira vez, vou fazer. E vou fazer porque me ensinaram a fazer, peço desculpa. Eu não percebo nada disto, não sou youtuber, mas eu vim para o YouTube aqui antes da fraudemia, ou melhor, durante a fraudemia, para explicar algumas artérias no campo legislativo relativamente a direito constitucional, quando se falava, as pessoas lembram-se do que eu disse há pouco, a memória curta e o tempo das coisas. O povo tem memória curta, os políticos e a sociedade que manipula a política sabe isso muito bem e utiliza isso de forma exímia e de forma eloquente. E eu vim pela primeira vez aqui ao YouTube, no canal que criei, porque disseram que era o sítio ideal para o fazer, para falar sobre alterações constitucionais, porque a Constituição da República Portuguesa é uma área que eu até manifestamente me atravesso bem, como jurista, e vim aqui fazer isso para alertar não quem é da área, porque eles sabem tanto ou mais do que eu, mas aqueles que não o são e procuravam, ou melhor, eu procurava despertar, como tantos outros, as pessoas para um modo diferente de estar e de raciocinar, que às vezes só se ensina nas universidades ou em meios mais elitistas, ou melhor, dos núcleos intelectuais de quem pensa da mesma maneira. E eu resolvi que deveria transmitir isto para as pessoas todas, para que todas pudessem absorver isso, porque todo o ser humano tem cérebro, todo o ser humano é um animal pensante, animal sem nenhuma pejoração, eu também sou, e todos temos a capacidade intelectual de uma forma bem explicada e bem simples, se assim o for, entender a superioridade das coisas. E foi isso que eu comecei por fazer, e agora voltei a este canal aqui há pouco tempo, porque os meus canais no Facebook, nomeadamente o Não Silenciamos e outros, estão, obviamente, com o algoritmo, chama-se algoritmo. O algoritmo é a inteligência da internet, ao fim e ao cabo. É a rede de conexão que anda para ali uns com os outros. E não venham os informáticos, isso não interessa muito, é apenas uma coisa. Portanto, e voltei aqui porque não me consigo calar, nem me consigo silenciar, está em mim, está na minha natureza, e vim aqui fazê-lo. E por isso vos peço uma coisa, isto já vai com 3 minutos, eu estou aqui a contar o tempo, porque eu sei que isto, quando é longo, ninguém vê. Eu já vou falar do tempo com 3 segundos, mas disseram-me assim, Paulo, quando fores lá às redes sociais e ao YouTube, diz ao pessoal para fazer like ou para subscrever o canal, porque senão vais perder audiência, vais perder longevidade de comunicação, para mim é melhor assim, porque a audiência, não gosto da palavra audiência, e o Facebook o YouTube vai-te negativizar ou censurar por isso. Portanto, se não der muito trabalho, façam aí um like ou qualquer coisa e subscrevam o canal, que é para depois também receberem notificações disto. Disseram para fazer isto, eu estou a fazer, está bem? Eu não ganho nada com isto, e se algum dia vier a ganhar alguma coisa é para uma instituição de caridade, podem ter a certeza, está bem? Okay? Quero partilhar um Portugal desperto. E estou aqui a fazer o meu melhor, dentro daquilo que eu sei. Eu estou aqui em minha casa, estamos no verão, estamos em agosto, e o país está a arder. Bom, o país está a arder. Acabar aqui o meu café, acabei agora de jantar. O país está a arder, e os telejornais, lembram-se eu nunca digo frases sem uma subsequência futura. Tenho muito cuidado com aquilo que eu digo. O país está a arder, e com um país que está a arder, as pessoas têm uma memória muito curta. O
O país já está a arder há décadas. Há pouco eu via numa reportagem aqui de alguém no YouTube. Eu gosto muito de ver o YouTube, que é uma forma de ver, é outra forma de ver televisão. Pronto, também. E estava a ver aqui um pouco um comentador que dizia que o nosso primeiro-ministro, não vou dizer o nome dele, também não interessa, a gente sabe quem é, não devia ter ido àquela famosa festa do Pontal, que é a festa que normalmente inicia a reentrée, portanto a entrada ou o ano político do Partido Social Democrata aqui no continente, lá embaixo do Algarve. Eu não concordo. Ele deveria fazer, ou melhor, fez, ou melhor, claro que eu não concordo. O primeiro-ministro num país que está em chamas não devia fazer isto. Mas, vamos lá ver uma coisa. Intelectualmente, inteligentemente e de uma forma perspicaz, a gente tem percebido que quem está a ser manipulado somos nós. Ele fez o que todos os outros sempre fizeram. Os socialistas, o Costa, que ao longo dos anos também tem as suas reandreias. O que é que eles fizeram? Exatamente aquilo que lhes era inevitável de fazer politicamente, porque eles sabem que esta coisa dos incêndios é apenas e somente um verdadeiro e grande negócio do qual eles podem não ter literal e definitiva e direto conhecimento, mas indiretamente têm uma consciência de. E já estou a ser um rapaz jeitozinho, já estou a ser maneirinho hoje, eu estou a ser meiguinho perante isto, como devem estar a observar. Vamos lá ver uma coisa, o país já arde há muitos anos. Eu acho curioso quando alguém diz assim, a famosa ampulheta estatística. Agora o país ardeu, este ano é o ano em que o país está a arder mais do que nos últimos não sei quantos anos. É o segundo ano em que o país ardeu tanto. Isto é tudo uma treta literal. Porque o povo e as pessoas têm memória muito curta. Lembram-se do que eu disse lá atrás? A minha introdução não foi facilitista, nem foi ingênua. As pessoas não percebem nada do acontecimento do passado. As pessoas vivem a emoção do presente. Por isso é que há o futebol, não é? Quem é que se lembra do resultado do Benfica, do Porto e do Sporting da semana passada? Lembra-se do jogo da manhã, que é da semana passada, se calhar lembra, mas há 2 semanas ninguém se lembra. É a adrenalina do presente. E o fogo é uma adrenalina. E é um espetáculo televisivo, hoje em dia, que alimenta muitas coisas, dá dinheiro a muita gente, é uma esfera enorme de convergência de quem tem necessidade daquilo. E agora vamos aqui à parte técnica, que é para não alongar muito. Vamos lá ver uma coisa. Eu sou de uma geração, posso contar um pouco a minha história, permitem-me. O meu pai é de uma terra chamada Cabeceiras de Basto, de uma freguesia, Rio Douro, de uma aldeia Formigueiro. Naquela altura não havia empregabilidade, não havia indústria, não havia tecnologia. E e vamos voltar aqui um pouquinho atrás. O que é que Salazar, que era o governo de Salazar, fazia? Salazar tinha um sistema nacional que era a limpeza das florestas, os guardas florestais. O meu pai, com 14 anos, ia trabalhar para a floresta e não ia de carro. Fazia 15, 20 quilómetros para chegar ao trabalho e ganhar algum dinheirinho e voltava para casa para trazer algum dinheirinho. Com 14, 15 anos. 14, 15 anos. Depois, e já nesta altura também, criaram as chamadas casas dos guardas florestais. Os guardas da floresta, que ainda hoje, quem anda por esse país, vê aquelas casas vazias, branquinhas, pelo meio da floresta, que eram os guardas florestais. E porquê é que aquelas casas estavam ali? Para que aquele homem vivesse 24 horas por dia, 365 dias por ano, naquele espaço, com a família e com os filhos. Porque era importante defender a floresta portuguesa e defender o nosso património geoestratégico em termos de verdura, de verde nacional. O que é que aconteceu? Extinguiram a guarda florestal. Mas mais ainda,
Os jovens nessa altura, como o meu pai, iam ganhar o seu quinhão pela floresta. Porquê é que hoje em dia, eu vou ter que resumir este vídeo e não empatá-lo muito, senão isto fica longo, e eu teria aqui 3 horas, isto era uma conversa de Fidel Castro, eu estaria aqui 10 horas a falar. Portanto, eu como tenho pouca capacidade de resumo, a minha área é o direito, e sabem que nós temos pouca, a gente fala e não diz nada, mas pronto. Portanto, eu quero resumir de forma sintética, muito conclusiva, aquilo que eu quero dizer. Porquê é que hoje em dia, já agora, uma forma de ensinar os nossos jovens a amar o seu país, não pagam em part-time aos jovens nas férias de verão para limpar florestas com coisas para o país do... Olha, por exemplo, 30 euros por dia, que é uma coisa, para um jovem é muito, que está a estudar, com alojamento, num camping, num campismo, é que até iam conhecer e conviver com outros jovens, como aconteceu comigo, no meu tempo de escoteiro. Íamos para a Serra da Estrela, limpar a Serra da Estrela, e ganhávamos dinheiro por isso, de Lisboa para a Serra da Estrela. Porquê é que o governo não faz isso? Porque não interessa. Como não interessa haver guarda florestais. Antigamente não havia incêndios em Portugal. Incêndios no sentido trágico, deste sentido satânico, deste sentido dantesco que nós assistimos, não existia em Portugal. Agora existe. O tempo é... Mentira. Há quase 80 anos atrás aconteceram temperaturas em Lisboa, que não é a cidade mais quente do país, de 60 graus centígrados. Procura na internet. Eles vão apagando isso aos poucos, para que não se saiba. O novo globalismo europeu. Aconteceram estas temperaturas. Então porquê que... Porque não interessa. E não interessa porquê? Vamos lá ver uma coisa. Os incêndios são, e eu quero dar uma perspectiva diferente a todos vós, uma comunicação aqui de amigos, uma conversa de família, e se vale o que vale. Se alguém disser que o que eu estou a dizer é uma intempestividade de eloquência, de um pensamento meramente sem conteúdo, pense o que quiser. Eu tenho 58 anos de vida, já passei por muitas situações, já fui funcionário público, sou funcionário público superior, já fui militar durante muitos anos, e sei o que estou a dizer. A vossa consideração, fiquem com ela, como quiser. O país está a arder. Vamos ver uma coisa. Isto está a arder porquê? Porque interessa que arda. As televisões, como eu disse há pouco, é todos os anos a mesma notícia. Todos. Eu tive o teste aqui na minha casa há pouco tempo. A minha mulher, que é uma pessoa que é muito esclarecida, e acreditem que é, e por isso estamos juntos, não é? E que ela própria, às vezes, com a emoção das coisas, se deixa levar no engodo. Ei, o país está a arder. Ei, pá, que coisa, pá. Este ano é que é. E já repararam que todos os anos é que é. Todos os anos. Claro, de vez em quando acontece um pedrógão grande, não é? Como outros pedrógãos mais pequeninos. É todos os anos é que é. E eles sabem isso. E usam isso. E utilizam isso. E manipulam isso. E quem é que ganha muito com isto? A comunicação social. Porquê? Porque ao vender incêndios, ganha dinheiro no intervalo da publicidade. É óbvio. Então, vejam lá. A comunicação social serve para quê? Exceto a nossa RTP, que é um serviço público que só dá prejuízo. Mas também vende publicidade. E vende a publicidade. Qual a melhor publicidade que existe, senão o espetáculo da desgraça? Que é que acham que o Correio da Manhã tem tanto sucesso? Mas não vamos por aí. Então vamos aqui a umas partes. Bom, então, queria partilhar convosco porque é que isto é um grande negócio. E sinceramente, deixa-me só pôr isto aqui para trás. Eu não estou a precisar de óculos, mas vou precisar de ler aqui mais uma coisinha ou outra. Vou tirar aqui os óculos. Porque é que isto é eu ao perto, já não vejo, mas vejo pouco. Ao longe, aqui estou bem. Estou tão habituado a ler que estou sempre com os óculos enfiados. Para vos dizer o quê? Vamos lá ver. Eu conheço muito bem a Força Aérea Portuguesa. Muito bem. Estive lá
10 anos da minha vida, 9 mais 1. E as pessoas vêm acusar a Força Aérea que tem aviões. Isto é conversa de imbecis. Por isso é que eu tenho este canal como canal Portugal Desperto, para despertar as pessoas, partilhar conhecimento, não informação. Informação dá para aí muita, conhecimento. A Força Aérea Portuguesa não toma decisões. A Força Aérea Portuguesa é uma força de ação militar que cumpre de forma exemplar e sem fazer perguntas as decisões políticas que lhe são acometidas, obviamente com a opinião técnica dos decisores generais que lá estão, perante os políticos, mas vale o que vale, porque a decisão final é dos políticos, perante a realidade do país e do mundo, dentro do compromisso e das funções da própria Força Aérea Portuguesa. A Força Aérea não compra aviões. A Força Aérea dá opiniões sobre a decisão da compra de aeronaves. Técnica. A Força Aérea não toma decisões se os aviões vão combater ou não incêndios. Isso são os políticos que o fazem. E, já agora aqui um parênteses, eu não quero falar de partidos, mas, finalmente, o governo que está em gestão, tomou a decisão da Força Aérea Portuguesa ter intervenção nos incêndios e comprar aeronaves que vão, inclusive, fazer parte de uma nova esquadra da Força Aérea, em Ovar, lá em cima, a chamada Base Aérea número 8, que não existia e que foi agora, novamente, devolvida à vida como esquadra da Força Aérea. Não quero entrar nas áreas técnicas, mas isto são coisas que levam tempo. Isto são coisas que levam muito tempo. Muito tempo. A preparação, o treino, não é de um ano para o outro que isto se faz. Não é. E não é de um ano para o outro, a decisão foi tomada. E aqui, até tiro o meu chapéu, um indivíduo que eu não simpatizo por aí à lei, mas que, como Ministro da Defesa, para mim tem sido dos melhores dos últimos tempos, que é o Nuno Melo. Não tem estado mal. E até tem conhecimento da coisa. Também foi militar, embora um jovem oficial miliciano, mas pronto. Portanto, a Força Aérea não tem nada a ver com isto. A Força Aérea cumpre, executa, determina a sua função e leva ela até ao limite, inclusive com o valor da própria vida. Mas as decisões são políticas. Vamos deixar de ser ingênuos. Este canal chama-se Portugal Desperto. É para despertar as pessoas para aquilo que elas não sabem conviver em termos de conhecimento perante a informação que lhes é injetada pelas televisões. Então vamos lá perceber uma coisa. Isto leva tempo. Agora, claro, querem falar de decisões políticas negativas em que a Força Aérea poderia ter feito uma parte muito importante e não o fez por decisões políticas? Eu vou-vos dar aqui um exemplo. Nós comprámos uns helicópteros aqui há uns anos atrás, ucranianos, russos, mas da antiga, aquela sinergia União Soviética e Ucrânia, que aquilo é quase a mesma coisa. Pronto. Esta guerra recente é que nos ensinou a ver a visão, outra visão. Os Kamov. Ora, os Kamov já foram todos para o lixo. Todos. Milhões e milhões e milhões. Todos para o lixo. Aliás, alguns nós agora devolvemos à Ucrânia. Oferecemos à Ucrânia. Okay? Para quê? Para tirar peças. Chama-se canibalização. Canibalizar é como um canibal. A gente come os ossos do outro, tira órgãos ao outro quando precisa de viver. E na aeronáutica existe essa perspectiva que é chamada canibalização, que é importante ter sempre aeronaves para tirar peças para que outros possam continuar a voar. Demos para lá os Kamov, que só deram problemas, nunca ajudaram nada, mas fizeram enriquecer alguns políticos. Quem? Nunca saberemos, porque o dinheiro nunca entra diretamente no bolso do político. O dinheiro vai daqui, sai, vai ao céu, voa, vai à Lua, à Terra, entra na Suíça, sai da Suíça, vai a Gibraltar, e depois vai a Malta, e depois criam-se empresas, e realmente o dinheiro depois, 10 anos mais tarde, 5, chega ao bolso daqueles que iniciaram o processo. É assim que as coisas acontecem. Bom, agora vamos novamente à Força Aérea. A Força Aérea sempre teve recursos, realmente, para fazer combate aos incêndios. Agora vieram falar nos C-130.
Os C-130 são aeronaves de terceira geração. O que é terceira geração? Terceira, segunda. Não tinham, os seus painéis eram analógicos, não eram digitais. Ou seja, não era possível aquelas aeronaves, a partir de um determinado momento, poderem voar no espaço aéreo europeu e fazerem parte do contingente NATO. Porque, eu vou dar um exemplo muito pequenino. Hoje em dia, um painel de uma aeronave, para poder navegar nos ares e ter relação com os radares, com a navegação aérea, com tudo o que é sofisticado, tem que ser tudo digital. E aqueles aviões tinham ainda painéis e estrutura analógica, ou seja, aqueles como os carros antigos, o óleo, o velocímetro, etc, etc. Isso já não existe. Mas a Força Aérea, e bem, os 4 C-130 que estavam preparados e estão para poder fazer combate a incêndios, 2 deles estão na ZOGMA, Oficinas Gerais de Material Aeronáutico, em Alverca, a fazer eu não quero dizer a expressão em inglês, o upgrade, estamos habituados ao inglesismo, peço desculpa, este anglo-saxismo que estamos habituados, a fazer a evolução, portanto, a atualização, upgrade, atualização, para este novo comportamento de voo, já estão despachados e agora vem mais 2. E agora, este governo, e bem, atenção que eu não estou a defender este governo, e se quem me conhece sabe que não o defendo. Eu defendo a verdade e será sempre neste canal. Este governo já comprou 2 kits para esses 2 C-130 e outros 2 estão em atualização na ZOGMA. Os KC-390 que a gente comprou estão preparados para incêndios? Estão, mas não é o momento, porque são aviões recentes, chegados a Portugal, e tudo isto são processos de segurança muito, muito longos, muito incisivos, muito técnicos, e as coisas não acontecem com... Reparem uma coisa, os jornalistas fazem as perguntas conforme lhes convém politicamente. E agora os nossos jornalistas fazem a pergunta politicamente à televisão conforme lhes apetece. E não é assim que acontece. Agora vamos atrás. Querem ir atrás. Onde é que está a responsabilidade política? Anos e anos de governabilidade de corrupção. Anos. E eu não estou a dizer se é da esquerda, se é da direita. Anos e anos de conluio, de bipartidarismo neste país. E agora vamos novamente aos C-130. Estes C-130, e foi aqui que tudo começou, estes C-130 tinham uns kits de combate a incêndios, como a chamada calda de combate a incêndios, que eles não trabalham. Um C-130 não pode entrar na água como um Canadair e recolher água. Já agora, Canadair também, que este governo comprou. Que nunca tínhamos. Até Marrocos, reparem bem, repara bem o nível da corrupção dos anos anteriores. Até Marrocos, que é um país cujos os seus cidadãos tentam chegar de barco à Europa para emigrar para a Europa, ainda agora aconteceu no Algarve, os tais 38, até Marrocos tem Canadair há não sei quantos anos. E a maior parte do território de Marrocos é deserto e montanha seca. E eles têm Canadairs. E Portugal nunca teve Canadairs, compramos agora. Porquê? Tal como os C-130 que nós agora estamos a atualizar, que poderiam ter voado no passado com kits que estiveram armazenados no Montijo e mais tarde em Beja, nas bases da Força Aérea, isto é uma informação que eu vos estou a dar segura, nunca chegaram a voar por determinação política. A Força Aérea não tem nada a ver com isto. A Força Aérea trabalha no âmbito da operacionalidade e do serviço ao país. Tudo o resto são políticas. E as políticas têm interesses. E já percebemos que em Portugal o menor dos interesses da política é o país. É o serviço da corrupção. Eu vou repetir, da corrupção, eu já disse corrupção, vou voltar a dizer, da corrupção daqueles que têm interesse em serviço do país. Por isso é que esta coisa dos incêndios continua a existir. E vai continuar a existir. Querem outro exemplo? Nós tínhamos um helicóptero que era o SA-300 Puma, que foi substituído, e bem, em termos de operacionalidade, pelo EH-101. E bem,
O Puma, quando foi substituído, tal como o C-130, já não tinha capacidade de voar no espaço europeu pelos seus instrumentos tecnológicos. Mas muitos países transformaram o painel, para ser mais fácil para todos, é como o painel de instrumentos do automóvel. Transformaram aquilo para o digital. Do analógico para o digital. Assim é mais fácil. E esses Puma continuaram a voar ao serviço de várias forças armadas. Querem um exemplo? A Suíça. É um país pobre, não é? Pobrezíssimo. A Suíça deve ter um problema financeiro enorme. Estou a ser irónico. A Suíça transformou os seus SA-300 Puma e está a utilizá-los na proteção civil. Essa é outra. Nós temos uma proteção civil em Portugal que não tem um único helicóptero. É extraordinário. A Suíça transformou os seus SA-300 Puma, supostamente obsoletos, em aviões de ataque a incêndios. Aliás, aqui há 3 anos atrás, ou 4, busca na internet, nós precisamos de apoio do chamado contingente europeu, onde a Suíça, apesar de não ser da UE, também está incluída, e vieram SA-300 Puma para Portugal, para combater os nossos incêndios, com aqueles sacos de água enorme, porque o Puma aguenta mais carga de água. Aquilo é um tanque do ar. Sabem quantos SA-300 Puma é que nós encostamos à parede? Ficaram guardados em Beja, tapados com uma lona, quando desativamos as nossas esquadras de Puma do continente e dos Açores? Na altura estavam a voar cerca de 20. Pelo menos 20. Foram todos para o lixo. Estão lá, devem lá estar encostados ainda. E depois fomos comprar camol de lixo, que mais tarde foi para a Ucrânia. Porquê? Pelo interesse do negócio dos incêndios. Quem ganha com isso? Não sei. A PJ saberá. Não. A PJ não sabe. Sabem porquê? Porque a PJ não tem instruções para poder saber. E mais ainda, também não o poderia saber, porque, vamos lá ver uma coisa, a guerra, nós estamos em guerra, os incêndios são uma guerra. E a guerra dos incêndios é uma guerra que é como o terrorismo. E quem entendeu e estudou algumas nuances militares, perceberá e saberá que a guerra do terrorismo não tem vencedores. Quero um exemplo. Lembra-se do Vietnã? Os Estados Unidos saíram lá com o rabinho entre as pernas. A não ser que metessem lá uma bomboca nuclear, como meteram em Nagasaki, Hiroshima, no Japão. Não tem. Porque uma guerra terrorista pode estar em qualquer pessoa. Uma guerra terrorista pode estar no senhor da aldeia que tem dificuldades financeiras e alguém chega lá e diz assim: olha, toma lá em notas, toma lá 40 ou 50 mil euros que ninguém vai ver e pega fogo a esta serra por aí fora. Isso é terrorismo. E estes homens acham que ele vai contar a alguém alguma vez? Não. E pode ser um homem, até a nossa avó é capaz de fazer isso. Isto chama-se terrorismo. O terrorismo é uma guerra sem quartéis. Não tem limite, não tem fronteiras, nem tem possibilidade de investigação. O terrorismo pode ser uma criança com uma coisa de fruta na mão, que lhe mandam largar aquilo e dão-lhe um bombom e ela larga aquilo em qualquer lado e é uma bomba. Isto é terrorismo. O terrorismo não tem controle. É impossível. Está provado tecnicamente, e quem estudou algumas coisas militares sabe disso. Portanto, o que está a passar em Portugal é uma guerra de interesses. É interesse dos meios aéreos, que são milhões e milhões e milhões na altura dos incêndios. Quem ganha com isso? Eu até consigo saber alguma coisa, mas isso é outra conversa mais longa. Vamos falar aqui. Agora, hoje em dia estamos numa nova fase. Hoje em dia estamos no tempo dos drones. Estamos no tempo... É que antigamente havia os incendiários, o chamado incendiário tradicional, que já era um gajo evoluído. Era aquele gajo que sabia assim. Sabia não, alguém me informava, olha, o vento vai estar daqui para ali a soprar desde as 9 da manhã ou das 10 da noite, de nordeste para sudoeste, portanto o vento é poderoso, não é? Tu pegas fogo ali, em várias frontes, e aquilo vai pegar para aquele sítio todo acima. E era assim que acontecia. Hoje em dia não é preciso isso. Os drones
largam uns balõezinhos. Eu já vi isso acontecer no Gerês lá em cima. Eu vi de manhã acontecer no Gerês lá em cima. Tem lá um espaço de vida. Mas vi isso acontecer. Portanto, nós estamos noutra dimensão. Hoje, a tecnologia, qualquer pessoa é meteorologista e sabe os ventos, sabe o calor, sabe a temperatura, resolvem tudo. Agora, há um tempo para tudo. Para terminar, e não me estar aqui a alongar mais, só vos queria dizer que poderia não haver incêndios em Portugal. Poderia, porque há 80, há 70, há 60 anos, não, há 50 anos atrás, não havia incêndios em Portugal. Mas havia, só que as televisões não transmitiam, porque a ditadura não permitia. Treta. Eu sou do Norte, eu falo com pessoas, eu conheço a floresta e não existiam incêndios. Havia uma coisa pontual. Querem um exemplo? Querem um exemplo? Para terminar. Vão lá para a rua tentar pegar fogo a uma coisa qualquer. Não conseguem. Numa floresta. Olha, cigarros. Mandem a treta dos cigarros. Mandem cigarros pela janela. O cigarro apaga-se por si. Os cigarros hoje estão configurados para não... internamente, quem os fuma é que é lamentável, pronto. Mas para não incendiar, as pessoas consomem aquele carvão todo. Os cigarros hoje têm tudo menos tabaco. Que é uma série de coisas, além de para nos provocar mal à saúde, diretamente, e depois beneficiar a indústria farmacêutica, aquilo está preparado para não incendiar nada. Portanto, é tudo uma treta. A palavra treta não é muito bonita, eu sei que não fica bem aqui neste contexto, mas perdoem, que é a única forma que eu tenho de ser mais assintoso. Portanto, todos os fogos que acontecem, ou melhor, 90%, 99% dos fogos que acontecem são interesses e fogo posto. Mas é os eucaliptos. Não. Pode ser. Não, é para fazer um hotel ali naquela serra. Isso é pontual, urbano. Isso é... Não. É o negócio dos meios aéreos. E basta vocês irem ao portal de transparência, www.portaldatransparencia.pt, e verem os milhões que são alocados à indústria dos meios aéreos e tudo e mais alguma coisa para efeitos de o chamada época dos incêndios. É que os incêndios são uma época, nunca pensaram nisso. É como a época do futebol, a época da fruta, a época do peixe, os incêndios são uma época. Meus queridos amigos, deixo-vos este vídeo para refletir. E já agora, não magoem a minha querida Força Aérea. Desculpem lá estar agora no final do vídeo a tirar isto a peito e a coração limpo, mas a Força Aérea não tem nada a ver com isto. A Força Aérea apenas executa aquilo que os políticos, aqui para nós, mandam fazer e executar. Portanto, o facto do nosso Primeiro-Ministro estar no Pontal e estar... Isto é televisão para encher chouriço. Porque há muitos anos que é assim, e para o ano... Sabe o que é que vai acontecer em setembro? Já toda a gente se esquece dos incêndios. A memória já está focada noutra coisa. E as compras de Natal. E depois daqui para o ano é que é. Para o ano é que foi o grande ano dos incêndios. Para o ano é que o país está a arder. Porque antes não ardeu. Este ano é que está a arder mais do que tudo. Vamos ser um Portugal mais desperto, está bem? E agora, vou terminar como comecei. Eu que não sou de pedir nada, não percebo desta merda, mas aconselharam-me, se acharem que este vídeo é interessante, olha, ponham aí um likezito e subscrevam aqui o canal, que é para eu ter inspiração para também ter vontade de fazer mais conteúdos e o algoritmo disto não nos anular, essa coisa chamada algoritmo, não é? Que é o cérebro que não somos nós. Bem-aja a todos, um bom resto de verão e vamos lutar por um Portugal mais desperto, porque se não racionalizarmos e pensarmos por nós, inevitavelmente alguém o vai fazer. Bem-aja a todos. Muito boa noite.